Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, Física 2, Mecânica dos Fluidos, onde hoje, na nossa aula de número 4, a gente vai estudar um pouquinho da lei de Pascal e fazer algumas aplicações, tudo bem? Vamos lá? Bem, inicialmente a gente sabe que a gente está na parte de estática dos fluidos, que é a parte da física que estuda o fluido na sua condição de repouso, equilíbrio, ou seja, um fluido parado, e a gente parte da premissa, né, que esse fluido ele vai ser incompressível, ou seja, o volume dele não muda, o volume dele é constante. E, em consequência disso, a densidade dele também vai ser constante. O que define um fluido, entre muitas outras coisas, é a sua densidade, mas também temos a sua viscosidade. Tá? No caso aqui, a estática dos fluidos foi dividida em 3 etapas de estudo. A gente já fez o estudo da lei de Estevan, na aula de hoje a gente vai fazer o estudo da lei de Pascal. E aí, numa aula posterior, a gente vai finalizar esse estudo a partir da lei de Arquimedes. Então, a aula de hoje é para a gente fazer o estudo da lei de Pascal. Vamos lá? Bem, quando a gente pensa na lei de Pascal, a gente associa, por exemplo, a essa imagem. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de um macaco hidráulico. Um outro exemplo de aplicação da lei de Pascal é essa situação aqui, um sistema de um freio hidráulico, ou seja, um freio a disco. Tanto nesse caso quanto nesse caso, são duas situações que têm em comum o uso, por exemplo, de um fluido dentro de uma máquina, e essas máquinas, a partir da aplicação de uma pressão, a gente consegue executar um trabalho. Então, essas duas máquinas, elas têm em comum a execução de um trabalho. Mas esse trabalho está sendo realizado a partir de uma pressão que é aplicada em um fluido. E é isso que a gente vai estudar na lei de Pascal. Tudo bem? Para a gente fazer esse estudo, a gente vai pensar nesse tipo de situação aqui, um elevador hidráulico. Isso aqui é um elevador hidráulico profissional. No caso aqui, ele consegue levantar até 4 toneladas. Mas a pergunta é, como é que ele consegue levantar uma carga tão grande? Né? Bem, para a gente compreender isso, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Pensar na lei de Pascal. A lei de Pascal diz que todo acréscimo de pressão que eu faço dentro de um sistema fechado, ele é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido. Então isso aqui, embora a gente não consiga enxergar, né, as outras partes, né, desse sistema, mas isso aqui é um sistema fechado onde você tem um fluido e quando eu aplico aqui uma força num pistão de área pequena, isso aqui causa um ΔP de pressão. Então essa força externa aplicada numa área é um ΔP de pressão. Esse ΔP de pressão ele é distribuído igualmente em cada ponto aqui do fluido, empurrando ele. Quando você empurra o fluido se desloca e vai chegar até esse outro pistão. Esse pistão, como tem uma área maior, aqui vai ter mais fluido empurrando ele. Então aqui a força que vai surgir aqui é uma força maior. Então você percebe que a ideia aqui é você fazer um acréscimo de pressão para chegar do outro lado. Só que do outro lado, esse acréscimo de pressão ele é traduzido por meio de uma força grande numa área grande. Tá bem? Então, exatamente o que eu acabei de dizer está relembrado aqui embaixo. Então, eu faço um acréscimo de pressão no pistãozinho de diâmetro menor, que no pistão de diâmetro maior é traduzido como uma força maior. E aí, no caso, quando esse pistão desce, esse pistão sobe. E aí, o que vai nos interessar aqui no caso é analisar esse sistema, considerando que ele é fechado e que o fluido que está aqui dentro é incompressível, ou seja, o volume dele não muda. Isso permite dizer que o ΔP de pressão de um lado vai ser igual ao ΔP de pressão do outro. Tá bem? Pensando dessa maneira, a gente já pode pensar na aplicação do elevador hidráulico. Então, se isso aqui é um elevador hidráulico, porque quando eu empurro um pistão, o outro sobe, né? E aqui eu consigo levantar cargas, né, bastante pesadas, a gente pode pensar da seguinte maneira: aplicar a lei de Pascal a ele. Então, como é que seria a lei de Pascal nesse caso? Seria pensando da seguinte maneira: o ΔP de pressão que eu vou ter aqui, exatamente o ΔP de pressão aqui. Então, a variação de pressão que eu tenho no pistão menorzinho é igual à variação, ou ΔP de pressão que eu vou ter aqui no pistão maior. Isso permite a gente escrever, como os ΔP são iguais, então, como é que eu escrevo ΔP? É a força sobre área. Então, F1 sobre A1 vai estar para F2 A2. Então, isso significa que força e área são grandezas diretamente proporcionais. Então, uma força pequena aplicada numa área pequena vai produzir do outro lado uma força grande numa área grande. Tudo bem? Essa é a razão que a gente tem aqui. Pensando dessa maneira, uma alternativa à escrita disso, isso aqui já é a lei de Pascal, né? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2,
isso aqui surgiu a partir dessa igualdade, isso aqui a gente pode expressar de uma outra maneira. Na prática, quando você vai trabalhar com pistão ou êmbolo, né, como você queira, que é essa tampa móvel, a gente pensa que isso aqui tem um diâmetro, ou um raio, né? Então vamos pensar no diâmetro dele. Esse diâmetro ajuda a calcular essa área. Então a gente pode pensar assim, ó, como a área disso aqui, geralmente esse pistão, ele é circular, a área de um pistão circular é π diâmetro quadrado sobre 4. E aí, portanto, a gente pode reescrever cada área dessa em função disso aqui. Então escreveríamos assim, ó, F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. A área 1 é π diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. Isso aqui é o diâmetro desse pistão menorzinho. Igual F2 sobre π diâmetro 2 ao quadrado sobre 4. Essa aqui é a área do meu pistão de diâmetro maior. Aqui vai dar para cancelar π com π, 4 com 4, então vai sobrar F1 sobre diâmetro 1 ao quadrado igual F2 sobre diâmetro 2 ao quadrado. Perceber que isso aqui, talvez na prática seja melhor, porque na prática o que eu consigo calcular ou medir, né, facilmente é o diâmetro. A área tem que calcular, mas o diâmetro você mede facilmente ali, usando um paquímetro ou uma régua, né, no caso, dependendo da situação que você tiver. Então essas são equações equivalentes. Uma pensando em área, a outra pensando em diâmetro. Tudo bem? E lembrando que o que está em jogo aqui é que temos uma máquina. E essa máquina ela é capaz de multiplicar a força. Uma força externa pequena produz desse lado aqui uma força grande, interna, dentro do fluido. É essa força que vai fazer aqui esse pistão subir. Tudo bem? No caso aqui do elevador hidráulico, a gente tem que pensar também uma coisa importante, né? A questão da descida e da subida, né, de cada pistão. Esse pistão, quando eu empurro ele com uma força, ele vai descer. Ele vai ter aqui um deslocamento H1. Do outro lado, esse pistão vai subir, então ele vai ter aqui um deslocamento H2. E pela figura, como você percebeu, esses deslocamentos não são iguais. Quando esse pistão aqui desce H1, que é um deslocamento bastante grande, esse pistão aqui do outro lado, ele vai ter um deslocamento, uma subida pequenininha. Isso acontece em função do tamanho do pistão, né? Porém, o que é igual? O volume. O volume que eu tenho aqui de fluido deslocado aqui é exatamente igual ao volume de fluido que eu vou ter deslocado desse lado. No caso aqui, o volume deslocado desse lado é área vezes esse deslocamento. Então, A1 vezes H1 vai dar esse volume. E, portanto, aqui o volume de fluido deslocado que vai fazer isso aqui subir vai ser A2 vezes H2. Então, a gente já tem isso importante. Aqui é uma máquina que produz trabalho. Trabalho porque está tendo deslocamento. E se eu quiser calcular esse deslocamento, aliás, se eu quiser calcular esse trabalho, para calcular o trabalho, eu preciso saber esse deslocamento. Então, o que é trabalho na física? É o produto da força que empurrou esse pistão por esse deslocamento. Então, se aqui tem um F1 e aqui tem um H1, que é o deslocamento, esse produto da força pelo deslocamento vai dar o trabalho. Então, no pistão 1, que é esse pistão aqui, a gente pode escrever isso aqui, ó. Trabalho no pistão 1 é a força que empurrou ele vezes o deslocamento dele. No pistão 2, eu posso escrever uma maneira análoga a isso. Só que no pistão 2, o trabalho do pistão 2 vai ser a força que fez ele subir multiplicado por esse deslocamento, F2 vezes H2. Porém, esses trabalhos têm que ser rigorosamente o mesmo, né? Como o fluido é incompressível, o sistema é fechado, e a gente também tem que levar em consideração a conservação da energia, né? Então aqui, como isso aqui não é um sistema dissipativo, então a energia está sendo conservada. Se a energia se conserva, então o trabalho para fazer isso aqui descer é exatamente igual ao trabalho para fazer aquilo ali subir. Então o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Se aqui deu, por exemplo, 10 joules, automaticamente esse trabalho também vai ser 10 joules. Tá bom? Então, conclusão: no elevador hidráulico nós temos deslocamentos, né, que são inversamente proporcionais às áreas. Quando a área é pequena, o deslocamento é grande. Quando a área é grande, o deslocamento que eu tenho aqui é pequenininho. Porém, como os volumes são iguais, né, o volume que eu desloquei aqui é o mesmo volume que eu tenho aqui deslocado, então a gente pode escrever isso aqui, como os volumes deslocados, né, de cada lado são iguais, porque o sistema é fechado. Então, como é que eu calculo o volume? A área vezes o deslocamento. Então, A1 vezes H1 é igual a 2 vezes H2. Bem? Outra coisa importante é que a gente já pode, a partir desse conjunto de teoria, né, que nós acabamos de estudar, fazer a aplicação, só que agora com números, né, para entender melhor o funcionamento do elevador hidráulico. Então, consideremos essa situação aqui. Os ramos de um elevador hidráulico têm áreas de 20 centímetros quadrados e 50 centímetros quadrados. E, respectivamente, então esse aqui é o êmbolo que tem a área menor, esse aqui é o êmbolo que tem a área maior. E a força que está aplicada no êmbolo menor
é de 60 newtons, aquilo que vai empurrar, né, para baixo o êmbolo menor, fazendo ele se deslocar 5 centímetros. Então, estou pensando nessa situação aqui. Ó. Essa força está aplicada no êmbolo menor e ele vai descer 5 centímetros. Consequentemente, aqui eu vou produzir uma força grande fazendo isso aqui subir. E aí, portanto, consegue levantar essa carga. Pergunta do problema, qual é a força F2, essa força grande aqui, que foi transmitida até o êmbolo maior. Para a gente fazer isso, aqui estão as informações do problema. Área do êmbolo pequenininho, 20 centímetros quadrados. Área do êmbolo grande, 50 centímetros quadrados. Força no êmbolo pequenininho, 60 newtons. E o deslocamento dele, 5. Aplicando a lei de Pascal, para a gente calcular o F2, e eu quero F2 em newton, o acréscimo de pressão de um lado é igual ao acréscimo de pressão do outro. Então, isso permite escrever que F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2. O F1 vale 60, área 1, 20, F2 é a pergunta do problema e o A2, 50. Como aqui está em centímetro quadrado, aqui está em centímetro quadrado, então aqui é centímetro quadrado, centímetro quadrado. As unidades vão cancelar de um lado e do outro. Aqui dá para simplificar um zero com um zero, e aí, portanto, vai ficar 60 dividido por 2, que vai dar 30. Aqui ficou F2 dividido por 5, e aí se a gente fizer 30 vezes 5, eu vou descobrir o F2. 30 vezes 5 vai dar 150. E essa força, como é no êmbolo 2, é uma força vertical para cima. Essa força aqui, ó, vertical para cima. Na letra B, a gente quer saber agora desse problema, qual é o trabalho realizado. Né? Se a força produziu um deslocamento do êmbolo, então tem um trabalho. Qual é o trabalho realizado por cada êmbolo? Se eu souber o do êmbolo 1, automaticamente eu sei do êmbolo 2, porque os trabalhos são iguais. Então está aqui, ó, o trabalho no êmbolo 1 é a força que empurrou ele pelo deslocamento. A força que empurrou ele foi dada no problema 60 newtons. O deslocamento dele 5 centímetros. Só que 5 centímetros em metros é 0,05. Então aqui está em newton, aqui está em metro. Newton vezes metro dá joule. Então ficou 60 vezes 0,05, vai dar um trabalho de 3 joules. Então esse foi o trabalho para fazer esse êmbolo descer. Portanto, vai ser o mesmo trabalho para fazer esse êmbolo subir. Então, o trabalho 2 vai ser exatamente igual. E, finalmente, qual é o deslocamento sofrido pelo êmbolo maior? Né? Ou seja, quantos centímetros esse aqui subiu? Eu sei que esse aqui desceu 5 centímetros, mas esse aqui subiu quanto? Então, se a gente sabe que os trabalhos são iguais, então basta escrever que o trabalho no êmbolo 2 é F2 vezes H2. O trabalho aqui, o trabalho do êmbolo 2 é igual ao do trabalho do êmbolo 1. Esse aqui deu 3 joules, então esse aqui também é 3. Colocamos 3. O F2 nós calculamos no item A, deu 150 newtons, né? Essa força aqui vertical para cima. E a gente calculou H2, que é esse deslocamento aqui, ó, do êmbolo 2. Aqui, para calcular o H2, é só pegar o 150 e passar aqui dividindo no denominador. 3 dividido por 150 vai dar 0,02 metros. Em centímetros seriam 2 centímetros. Então, quando esse aqui desceu 5 centímetros, esse aqui subiu apenas 2 centímetros. E aí, para finalizar, vamos fazer um exemplo 2, também do elevador hidráulico, com uma situação um pouquinho mais contextualizada. Imagina um elevador hidráulico de uma oficina, né, que aciona um cilindro de 0,3 centímetros quadrados. Que é isso aqui. Tá bem? Então, uma oficina mecânica, onde você tem lá um elevador que levanta essa carga. Essa carga aqui, no caso, é um automóvel. Dessa forma, ele consegue levantar um automóvel de 3 toneladas, então isso aqui são 3 toneladas que estão sendo erguidas por esse êmbolo aqui, né? Esse pistão, né? Esse êmbolo aqui. E esse êmbolo aqui de área maior tem 60 centímetros quadrados. Tá bem? Bem, aqui na figura não está a amostra, né? O êmbolo pequenininho. O que está aparecendo aqui é o êmbolo grande, que é o que fez o levantamento dessa carga, que é o automóvel de 3 toneladas. Então, letra A, qual é a força mínima necessária aplicada no êmbolo menor para erguer esse automóvel? Então, como é que a gente faz isso? Aplicar a lei de Pascal. E depois calcular o deslocamento, que teoricamente deve ter esse êmbolo menor para conseguir erguer esse êmbolo maior em 10 centímetros. Então, vamos lá. Inicialmente, essa é a pergunta do problema. Aqui estão os dados. A área do êmbolo pequenininho, 0,3 centímetros quadrados. Só que tem que passar para metro quadrado. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 a menos 4. A área, portanto, vai ficar 0,3, 10 a menos 4. Se eu deslocar a vírgula para cá, isso aqui vai ficar 3, e o que era 10 a menos 4 vai para 10 a menos 5. Mas ficou metro quadrado. Então, essa é a área 1 do êmbolo pequenininho. A área do êmbolo grande, 60 centímetros quadrados. Centímetro quadrado para metro quadrado, multiplica por 10 a menos 4. E se eu andar com a vírgula para cá, colocar a vírgula aqui no meio, vai ficar 6, e aí o que era 10 a menos 4 vai para 10 a menos 3 metros quadrados. Então, área do êmbolo pequenininho, área do êmbolo grande. A gente sabe que
a força que eu vou ter no êmbolo grande é o peso daquele carro. Então, a força mínima, né, para erguer aquele êmbolo grandão tem que ser no mínimo igual ao peso daquele carro. E o peso daquele carro é a massa dele vezes a gravidade. A massa dele são 3 toneladas, como foi dito no problema. 3 toneladas são 3.000 quilos. 3 toneladas, 3.000 quilos. Essa é a massa do carro. A gravidade da Terra é 10. 3.000 vezes 10, portanto, a força mínima para levantar aquele carro tem que ser no mínimo 30.000 newtons. Passando para a notação científica, é 3 10 a quarta. Então, 30.000 newtons, 3 10 a quarta. E aí eu quero saber agora quanto vale o F1, que é a força no êmbolo pequenininho. Porque a força no êmbolo grande eu já sei que é essa. Tá? Portanto, escrevendo a lei de Pascal, F1 está para 1, assim como F2 está para 2. O F1 é a pergunta que a gente quer saber, a área pequenininha, 3 10 a menos 5. A força grande que a gente calculou aqui é o peso do carro, 3 10 a quarta. E a área do êmbolo maior, 6 10 a menos 3. Fazendo essa continha, basta a gente pegar isso aqui que está dividindo e jogar aqui multiplicando. Aí eu isolo o F1. Então, peguei isso aqui, trouxe aqui para cima multiplicando. Está aqui. Esse vezes esse, dividir por isso. Aqui vai ficar 3 vezes 3 vai dar 9, 10 a menos 5 com 10 a quarta vai dar 10 a menos 1. E aqui o denominador eu mantive. 9 dividido por 6 vai dar 1,5. 10 a menos 1 por 10 a menos 3, mantém a base, subtrai o expoente de cima do de baixo. Então vai ficar menos 1. Menos 3, aqui vai ficar mais. Menos 1 mais 3 vai dar 2. E o que é 10 ao quadrado? 100. Então ficou 1,5 vezes 100, 150 newtons. Essa é a força que está empurrando o êmbolo menor. Eu produzo essa força de um lado, que é no êmbolo menor, essa força vai ser multiplicada do outro lado no êmbolo maior. A força do outro lado é essa aqui, ó, 3 10 a quarta. Então eu aplico 150 newtons de um lado, força pequena. Produzo do outro lado 30.000 newtons. Uma multiplicação de força. E como isso aqui é uma máquina, eu consigo erguer o carro. No caso aqui na letra B, ele quer que o carro seja erguido de uma altura de 10 centímetros. Então a minha altura do carro que eu vou erguer é 10 centímetros. 10 centímetros, mesma coisa que 0,1 metros. Portanto, ele quer saber aqui qual é o deslocamento que tem que ter o êmbolo pequeno, que o êmbolo grande vai subir isso. Mas qual deve ser o deslocamento do êmbolo pequeno para produzir esse deslocamento no êmbolo grande? Então vamos escrever lá. Como a gente sabe que o volume deslocado de fluido de um lado é igual ao volume deslocado do outro lado, o que é volume? Área vezes deslocamento. Então, A1 vezes H1 é o volume deslocado no êmbolo 1, A2 vezes H2 é o volume deslocado no êmbolo grande, no êmbolo 2. Como eu quero saber aqui o H1, basta pegar a área 1 e passar aqui embaixo dividindo no denominador. Então ficou H1 igual a 2, H2 dividido por A1. Esses dados aqui estão aqui do lado. Então, onde está o A2, eu vou colocar aqui 6 10 a menos 3. O deslocamento 2, 0,1, é o que subiu, né? O carro 10 centímetros, que é 0,1 metros. Essa aqui é a área do pistão pequenininho, 3 10 a menos 5. Fazendo essa continha aqui, eu vou fazer 6 vezes 0,1 vai dar 0,6. Mantenho aqui o 10 a menos 3. E aqui ficou 3 10 a menos 5. 0,6 dividido por 3 dá 0,2. 10 a menos 3 com 10 a menos 5, mantenho a base, subtraio de cima do de baixo, vai ficar menos 3 menos 5, vai ficar mais. Menos 3 com mais 5 vai dar 2. E 10 ao quadrado é 100. Então 0,2 vezes 100 vão dar, aqui, 0,2 vezes 100 vai dar 20 metros. Aí você pensa assim, poxa, mas como é que um êmbolo pequenininho vai descer 20 metros? 20 metros é quase um prédio, né? Então como é que eles fazem? Como é que o pessoal da engenharia resolve esse problema? Bem, para ele não ter que descer diretamente, né, 20 metros na vertical, o que a gente faz na prática isso aqui seria um deslocamento muito grande. Então, na prática, o que é feito é você provocar pequenos deslocamentos usando válvulas que são colocadas estrategicamente em posições, né? E aqui eu vou ter um reservatório de fluido. Conforme eu vou abrindo essas válvulas, né, o fluido vai se deslocando até chegar, sair do reservatório e chegar aqui no meu êmbolo grande. E aí, quando isso aqui chega até aqui, é isso que vai causar deslocamento desse êmbolo 2, fazendo ele erguer a carga. A carga é aquele automóvel de 3 toneladas. Quando eu quiser que isso aqui desça, eu abro, né, essa outra válvula, que é uma válvula de descanso, vamos dizer assim, e aí eu permito que isso aqui desça, e aí, portanto, o fluido volta lá para o meu reservatório. Tá bom? Então, na prática, o que a gente faz é isso: é provocar pequenos deslocamentos para não ter um deslocamento tão grande como esse de 20 metros. Bem, essa foi a nossa aula 4 sobre lei de Pascal. Aguardo vocês para a continuação do nosso curso. Até breve.